Fala galera, professor Milton, o canal mudou de nome, agora é Filosofando a Mil, mais uma aula aí do terceiro ano, matéria aí do segundo bimestre, ok? Nós vamos tratar aí da desigualdade entre os homens como desafio da política. Como a política pode superar a questão da desigualdade e para isso vamos estudar vários filósofos ao longo do bimestre. Bom, temos uma pergunta aí importante, tá? A desigualdade é justa? Qual é o papel social do Estado e das leis? O Estado foi criado num determinado momento, as leis também. Qual a importância delas? Qual o seu papel para acabar com a desigualdade? Vocês já pararam para pensar na importância das leis? Por que elas são importantes? E outra coisa, na opinião de vocês, como podemos melhorar nossas relações com elas, tá? Então, vamos lá para entendermos aí o que é essa desigualdade, a importância do Estado e das leis. Uma questão fundamental aí que nutre, né, e que percorre a sociedade é o que os jovens, né, principalmente os alunos, pensam a respeito da palavra política. Algumas respostas são comuns, tá? Algumas afirmações são comuns, entre elas estas que estou citando para vocês e foi demonstrado em sala de aula. O voto não deveria ser obrigatório, porque eu nem gosto de política. Por que tenho de votar? Aqui é uma análise, tá, errônea a respeito da política. Como diria Aristóteles, quando você não gosta de política, quando você não participa politicamente da vida da sua cidade, do seu estado, do seu país, você será governado por aquele que gosta. O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, é uma política pública que pode ajudar na mudança dos sistemas de ingresso ao ensino superior. Aqui é uma outra função da política, tá? A política como política pública, a política como ela deve ser usada, né? Como definiam os gregos lá na democracia ateniense, os críticos da democracia ateniense, ambos diziam que a política deveria ser a prática do bem comum, né? Cuidar da coisa pública como república. Então, uma política pública é uma política voltada aí para o bem-estar social, para atender às necessidades daqueles que, por um motivo ou outro, não são atendidos de forma adequada para o Estado, ou pelo Estado, melhor dizendo. A participação política favorece a escolha dos melhores candidatos aos cargos legislativos e executivos. É muito importante que nós tenhamos esta consciência, galera. Existe um site aí, transparenciabrasil.org.br, em que ele mostra aí o passado dos candidatos, caso eles tenham cargos, como eles estão agindo, os projetos que votaram, o número de faltas que tiveram, enfim. É de fundamental importância a pesquisa nesse site para que vocês possam aí escolher efetivamente os melhores candidatos. Agora vamos seguir aí uma realização, né, uma orientação para a realização de nossa atividade. Vocês vão conversar com seus colegas e vão discutir os diferentes significados da palavra política que foi apresentada aí em cada uma das frases que nós fizemos na sala. Então vocês vão deixar isso aí no caderno de vocês. Depois, individualmente, você vai registrar no seu caderno e eu vou listar um texto sobre a presença da palavra política em sua experiência de vida, onde você participou de uma atividade política que você teve uma efetiva participação, em que você
agiu, em que você refletiu, e aí você vai fazer aí no máximo aí umas 5, 6 linhas, tá? Falando desse seu envolvimento. Bom, agora nós vamos tratar aí como teria surgido a referência à política na história da filosofia, né? Então nós vamos tratar aqui da origem etimológica da palavra política, que vem do grego politike ou politikos, sugerindo que a política é a arte de governar a cidade, e aquele que é da cidade deve ser organizado por esta forma de ação. Em Platão e Aristóteles, a política ela vai estar associada à vida na cidade. Para ambos, a cidade é superior ao indivíduo e o indivíduo deve trabalhar para o melhor desenvolvimento da cidade. Temos aqui Platão e o rei filósofo, ok? Platão, um filósofo grego do século V a.C., tá? Ele vai escrever um livro chamado A República, onde ele vai fazer aí uma analogia entre o funcionamento da cidade e sua divisão da alma. O Platão acreditava, tá, que o indivíduo possuía 3 almas, que seriam as almas concupiscente, responsável pelo desejo, a irascível, responsável aí pela defesa, e a racional, pela governança. Tá? A partir da educação, o indivíduo deveria alcançar um equilíbrio entre esses 3 princípios. Porém, esse equilíbrio é um equilíbrio hierárquico, tá? Tem uma hierarquia, pois, para Platão, a alma deveria ser a maior responsável pela organização de nossas ações. Depois, fazendo aí uma analogia, tá? Fazendo aí uma comparação entre a polis e a sua divisão da alma, o Platão vai fazer aí a divisão da sociedade. Segundo Platão, a classe dos produtores estaria relacionada à alma concupiscente. Eles produziriam os produtos, as mercadorias e as nossas necessidades básicas para atender os nossos desejos. A segunda classe da sociedade seria a dos guardiões, tá? Que seriam responsáveis aí pela defesa da cidade. Então, esse responderia aí à alma irascível, que deveria agir com paixão, com amor, para defender a cidade. E a última, a dos governantes, que estaria relacionada à alma racional e corresponderia ao governo da cidade. Continuando aí, a justiça na cidade vai depender do equilíbrio entre estes 3 grupos sociais, tá? Ou seja, o Platão defende uma sociedade funcionalista, organicista, onde cada indivíduo, cada membro teria uma função específica, tá? E assim como ocorre na alma racional, que vai ter preponderância em relação do comportamento do indivíduo, a esfera que vai ser responsável pelo governo vai ser a esfera que terá maior poder e maior responsabilidade para gerir as necessidades da cidade. Aqui nosso penúltimo slide, tá? O Platão vai propor para essas funções da cidade um modelo educativo. Queria fornecer a todos ou possibilitar a todos os indivíduos um acesso equitativo à educação, independente da condição econômica, social ao qual esse indivíduo pertenceria. Em sua formação, essas crianças passariam por processos formativos, processos de seleção ao longo dos anos, onde as mesmas seriam destinadas às suas maiores capacidades. Platão vai defender uma sociedade aristocrata, uma aristocracia que seria o poder dos
melhores. Então, os mais aptos continuariam aos seus estudos até o mais alto cargo e assim aqueles com menores capacidades cognitivas e intelectuais seriam destinados às funções mais braçais. Para finalizar, vamos dizer, né, como eu já falei para vocês agora há pouco, que a concepção política defendida pelo filósofo Platão é a aristocracia. Ele defende a ideia que as pessoas deveriam exercer as suas melhores habilidades para as funções da cidade. Tá? Então, Platão defende aí a aristocracia como melhor forma de governo. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.